Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de tabelas. Bom, tabelas a gente conhece, né? É bastante comum. Em HTML a gente pode definir, aqui tem um exemplo de uma tabela, né? Que tem o nome, telefone, e-mail e algumas linhas. Aqui é o cabeçalho da tabela e algumas linhas com os nomes, os telefones e os e-mails. A gente constrói tabelas em HTML com essa tag table, né? E a gente tem linhas, table row, são linhas que é constituída aqui, nesse caso é TH, que é table header, que é o cabeçalho, esse cabeçalho aqui que está em negrito, com 3 colunas, né? O nome, telefone e e-mail. Aí nós temos as duas linhas, né? Uma linha aqui e outra linha aqui, a linha do José. Então eu tenho 3 colunas também aqui e 3 colunas aqui. Isso é uma tabela. Aqui tem um outro exemplo de tabela, que é uma tabela com 2 colunas e 3 linhas, além do cabeçalho. Vamos ver isso daqui na prática, né? Vamos abrir o nosso Visual Studio e vamos começar a preencher esse documento. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que a gente sempre fez, né, de ter o HTML aqui. Então, a gente tem o nome do HTML do documento, no título, né? Vamos colocar um ícone, vamos abrir esse exemplo aqui. Então, se eu abrir esse exemplo vamos abrir aqui, ó, ele está vazio, só tem escrito table aqui e o ícone, né? Vamos mudar aqui só para ver exemplo de table, ou tabela, só para mudar aqui para ver que mudou, exemplo de table. Vamos começar então a preencher isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer nesse arquivo é começar a colocar o conteúdo, né? Então vamos pôr um título. Aqui. Totais de gastos. Os gastos mensais, me desculpe. Então, vamos colocar agora deixa eu fechar esses outros aqui. Então, eu vou ter aqui o estilo. O HTML e vamos começar a pôr uns estilos aqui. Antes disso, vamos escrever aqui, vamos pôr uma tabela. Como é que eu faço a tabela? Eu escrevo table. Já está aqui. Então, se eu fechar, eu acabei de colocar uma tabela. Dentro dessa tabela, vamos colocar
header, né? O cabeçalho. Então aqui, ó, mês e gastos. Mês e gastos. Vamos começar a pôr também algumas linhas. 3 linhas aqui. E 3 linhas. Então, se eu atualizar, eu vou ver que vão ser 3 linhas aqui. Vamos agora sofisticar um pouco e colocar estilo nessa tabela. A primeira coisa que eu quero fazer é colocar uma borda preto, né, nessa tabela. Então, se eu atualizar aqui e vir aqui, ó, opa, eu tenho que fazer referência, obviamente, ao CSS, senão eu não vou conseguir usar esse estilo, né? Então, por aqui, ó, vamos usar esse estilo que está nessa tabela, nessa tabela aqui. Então, se eu vir aqui, ó, a gente vai ver que agora vai aparecer uma borda ao redor. Vamos pôr mais coisas nesse estilo. Vamos pôr uma moldura também no cabeçalho. Uma moldura vermelha nesse cabeçalho. Então, se eu vir aqui, ó, vai ficar agora com uma moldura vermelha. E podemos também pôr uma moldura no corpo da tabela. Vamos colocar a cor azul aqui no corpo da tabela. Se eu atualizar, a gente tem aqui, olha, essa parte aqui em azul. Vamos também nessa parte aqui, vamos pôr um padding de 5 pixels. Então a gente vai dar um espaçamento um pouquinho maior aqui, né? Então vamos atualizar. Aqui, ó, tem um pouco mais de espaçamento nessa parte aqui, né? Então isso é um exemplo simples de construir uma tabela. Podemos agora ver, aqui eu tenho alguns exemplos mais sofisticados. Antes disso, vamos falar um pouco de semântica. Eu posso colocar aqui, ó, dizer que o header é isso é só semântica, só para dizer que essa parte aqui de cima, né, essa linha, que aqui não diz nada, é um header. Não vai acontecer nada aqui. Se eu atualizar, olha, fica indiferente. Apenas eu estou informando ao browser, né, ao navegador, que isso daqui é um cabeçalho. Assim como eu posso dizer que essa parte do conteúdo é o corpo da tabela. Então, tudo isso aqui é o corpo da tabela. E eu tenho que fechar, né, obviamente. Então, aqui embaixo eu fecho essa tabela com TheBuddy.
Se eu atualizar, a gente não vai ver absolutamente nada. A única coisa que tem é que agora essa tabela é semântica, né? Eu estou dizendo que aqui tem um cabeçalho e aqui tem um corpo. Para o navegador, isso faz mais sentido. Então, é mais para informar o navegador que aqui tem um cabeçalho e aqui tem um corpo. Porque o TR aqui não diz, apesar disso aqui dizer que é um header, para o navegador ele simplesmente está dizendo que é mais em negrito. E aqui a gente está dizendo que aqui é um cabeçalho de fato. Vamos ver agora uns outros exemplos, né? Pegar um outro exemplo, que é a gente dar um sombreado, né? Então, você vai ter um HTML, um CSS um pouco mais sofisticado aqui, para esse exemplo aqui de sombra, que é esse exemplo aqui, ó. Com esse CSS. Vamos ver como é que fica esse exemplo de sombra. Então, aqui, ó, eu estou com uma tabela um pouquinho mais interessante. Primeiro, é que essa tabela acompanha o tamanho da minha janela. Isso tudo porque eu estou colocando. O primeiro é que aqui, ó, estou mudando fonte, né, da tabela toda, dizendo que ele é Arial, né, e tem a cor da borda de baixo aqui, essa cor aqui. O header, olha, o header vai ter essa cor verde, né, que é essa daqui, vai estar em maiúsculo e tamanho 12. Né, posso mudar aqui, tamanho 14 ou 16. Se eu atualizar aqui, ó, aumentou um pouco o tamanho. Então, eu posso dar aqui no fim, eu posso, o bottom aqui, ó, eu posso dar uma cor igual a lá de cima, que é um verde. Então, se eu atualizar, e também ficou mais ou menos da mesma cor que está lá em cima. Outra característica é quando eu passo o cursor daqui, ele muda de cor, né? Então, isso é feito por esse tr over. Ele muda a cor aqui, ó, para esse cinza. Vamos por bem mudar essa cor para uma cor meio avermelhada, para a gente notar que mudou. Então, se eu atualizar, vamos ver aqui, ó, mudei a cor de atualização. Então, esse é um exemplo de tabela, né? Um outro exemplo um pouquinho mais sofisticado. Vamos complicar um pouquinho mais, pegar um outro exemplo aqui, que é interessante, que é com mais efeito, né?
que é esse daqui, ó. Fechar aqui. Vamos pegar esse exemplo 21 aqui, que ele está com esse CSS, né? Que é um pouquinho diferente. Opa, desculpe. Deixa eu fechar aqui. Com esse CSS. Então, esse HTML com o seu respectivo CSS. Então, vamos ver como é que fica essa tabela aqui no browser, né? Então aqui, olha, eu tenho, tá bem diferente, né? Primeiro aqui, quando eu passo o cursor, ele deixa os demais borrado, né? Aqui, ó, quando eu ponho o cursor, os demais ficam borrados. Então, é exatamente igual àquele, só que tem aqui uma outra coisa que tem a borda, né? Vamos mudar a borda aqui. Essa borda tem aqui, ó, os cantos mais arredondados. Vamos mudar aqui, ó, em vez de 25, essa borda aqui está com 25. Eu mudei para 5, ele vai ficar igual a essa bordinha que está aqui. Olha, todas essas bordas daqui ficaram igual ao que está aqui. Aqui em cima também eu posso voltar ou fazer igual, né? Em vez de 15 eu posso pôr 5 também. Então, tanto de um lado quanto do outro. Então, se eu atualizar, todas as bordas vão ficar iguais, né? Então, esse é um outro exemplo de eu mudar a minha tabela. Essa tabela aqui também, ela muda conforme o tamanho da janela. Então era isso que eu tinha para falar por hoje. Então tem essas... eu queria, antes de terminar, que vocês fizessem um exercício. Usasse esse conceito de tabela. Eu vou deixar esses exemplos, vocês podem usar. Então, pegar o resultado da Copa do Mundo de 2002 a 2018 e montar essa tabela. Antes disso, vamos pegar um outro exemplo que eu acabei não falando de uns outros recursos, que é por exemplo, pegar, acho que é esse. Que é de montar a tabela, juntar essas colunas, né, num só, e essas linhas também num só. Mas então, vocês fazem esse exercício, eu vou deixar um exemplo lá no Google Drive, e por hoje é só. Nos vemos aí na próxima aula.